Olá, essa semana temos uma conversa especial. É inesquecível, apesar de já termos conversado ano passado, né, André? Acho que foi ano passado. Foi ano né? passado. Essa semana nós vamos conversar com uma professora, que é escritora, que é artista plástica, deve ter mais coisa por aí, mas vamos parar por aí. André Espíndola. A primeira vez que conversamos, eu achei fantástica a ideia do capixabinha. E a André tem muitas novidades essa semana. Seja bem-vindo. Obrigada. A última vez que eu estive aqui, eu vim para mostrar esse livro, As Aventuras do Capixabinha na região metropolitana, prometendo trazer novas aventuras do Capixabinha. E outros livros aconteceram nesse período. Eu lancei Ler é Massa, com o apoio da Lei Aldir Blanc, muito importante para os artistas, os escritores. Esse livro é interessantíssimo porque eu faço uma brincadeira com o nome dos municípios. Então, por exemplo, aqui eu falo de Laranja da Terra e digo motivo que Laranja da Terra tem esse nome. Por que Laranja da Terra tem esse nome? E eu vou passeando pelo Espírito Santo, vou falando de Guarapari, Mimoso do Sul, porque que tem esse nome. Aqui está Peçanha Pova escrevendo o nosso hino. Aqui eu tenho toda a nossa cultura, a nossa miscigenação, nosso povo índio, nosso povo negro, nosso povo europeu, como nós temos heranças de todo esse povo. Aqui nós temos São Gabriel da Palha, Soretama. Aqui a gente passeia pelas praias de Anchieta. E o mais legal desse livro, que eu achei muito interessante, Alexandre, que pouca gente sabe, é sobre o casamento de Dona Colatina com Muniz Freire. Às vezes as pessoas falam, como assim? Colatina foi uma pessoa? Foi uma pessoa, foi a primeira dama. Muniz Freire era o governador do Espírito Santo. E ela foi uma pessoa que gostava muito de poesia, dizem que ela declamava em praça pública, gostava muito de teatro, trouxe vários espetáculos teatrais para o Espírito Santo na época. Era uma pessoa voltada para as artes. Então aqui eu fiz o casamento de Colatina com Muniz Freire. É muito interessante. Aí vem Ponto Belo, Pinheiros, Rio Bananal, Castelo, por que tem esse nome? Vários municípios, mais de 40 municípios estão abordados neste livro, muito interessante. Então a gente pode falar que promessa feita, promessa cumprida. Promessa cumprida. Demora um pouquinho às vezes, mas ele sai. Apresentar a história, a cultura para a criança de forma lúdica é uma forma de valorizar? Valoriza, a criança conhece, a criança se reconhece. Quando eu estou apresentando esse livro, por exemplo, das Aventuras do Capixabinha na região metropolitana, quando você começa na primeira ilustração, que é do Convento da Penha, eu já fui lá, eu conheço, minha avó me levou. Então, assim, eles se colocam na história, eles se reconhecem como fazedor dessa história. E quando eles estão no monumento, eles se lembram. O Capixabinha, ele veio aqui, ele falou isso. Você acha que a literatura ela faz com que a criança, ou estimula a criança a pensar fora da caixa? Com certeza. Ele tem mais assuntos para poder falar. Eu vou falar por mim. Há 20 anos, há 15 anos, se alguém me perguntasse o que tem para fazer no seu estado, eu não ia saber responder. Eu ia dizer praia, shopping e talvez uma meia hora depois eu ia falar do Convento da Penha. Mas hoje as nossas crianças, por conta dessa literatura lúdica, incentivadora, muitas vezes interativa por causa dos livros de colorir, a criança se apropria dessa história, ela passa a sentir que pertence a uma história. Ela tem uma identidade agora. Antes nós não tínhamos. Quem é o capixaba? Quem nós somos? Viemos de onde? É um pouco de Minas, é um pouco do Rio, é um pouco de São Paulo. Nós estamos no meio. Mas não, nós temos uma identidade. Falta ser valorizada, né? Conhecida para ser valorizada. Penso dessa forma. Você se considera uma inspiração para as meninas
para se dedicarem a escrever, a serem escritoras? Já passei por essa situação, professor Alexandre, porque eu vou em algumas escolas, já fui em várias, que a criança olha para mim e fala assim: eu também quero ser escritora. E você vê o brilho no olhar. E eu vou te falar uma coisa, eu não me lembrava desse episódio, mas uma amiga, que era amiga de infância, na época que eu era criança, quando eu lancei meu 10º livro, que foi esse aqui, Não Fuja Coruja, que eu coloquei lá nas redes sociais, com muita alegria, estou lançando meu 10º livro, ela fez um comentário que eu não me lembrava disso mais, mas eu achei interessantíssimo. Ela disse assim: bem que você disse que quando você crescesse iria ser escritora. Eu não me lembro disso, mas olha como as coisas que a gente fala lá no passado, elas voltam pra gente, refletem no futuro, né? Eu me lembro de escrever muito. Eu tenho muitos irmãos e a minha casa sempre tinha muitas pessoas. E eu gostava muito do silêncio. Até hoje eu gosto da tranquilidade, né? Tem gente que gosta do barulho, eu gosto mais da tranquilidade. Então eu me lembro de chegar da escola, pegar o meu diário que ficava debaixo do colchão e começava a escrever as coisas que aconteciam na escola. Era um exercício, parecia bobo na época para mim, e hoje eu daria qualquer dinheiro para ter esses diários que se perderam durante a vida. Mas hoje eu vejo refletido nessa minha escrita fácil, porque assim, tem gente falando: André, você fez uma poesia em 30 minutos? Mas tá pronto na minha cabeça, é uma coisa que para mim eu não vejo dificuldade. Para você ver que é um exercício que foi feito lá no passado, que eu incentivo as crianças hoje: ler e escrever. Escreve qualquer coisa. Você sabe que eu escrevi um livro inteiro, 300 e poucas páginas, e simplesmente perdi o livro. Eu sei a história toda na minha cabeça, mas eu não consigo mais escrever. Acontece, você travou, né, por conta disso. Aquele filho que preciso achar. Mas o programa Educação vai dar uma paradinha e já voltamos já. Conheça o Clube de Vantagens do Simpro: saúde, educação, farmácias, moda e beleza, restaurantes, recreação e serviços. Acesse www.simpro-es.org.br. Acesse e confira. São muitas opções de descontos à sua disposição. Clube de Vantagens, com a conquista do seu sindicato. Estamos de volta com o André Espíndola, e antes de passar qualquer novidade de livro, qualquer pergunta, eu gostaria, André, como é que faz para comprar os seus livros? Eu tenho alguns pontos de venda, né, meus parceiros. Em Vitória tem a SBS, uma livraria que fica ali pertinho do Boulevard. Em Vila Velha tem a Livraria do Estudante, no centro de Vila Velha. Em Cariacica tem a Casa Kiel, que fica na Avenida Espírito Santo. E tenho também os livros de colorir numa loja chamada Artesanato da Terra, que fica no Shopping Vila Velha, Shopping Boulevard. E eu acho que também no Marketplace, aqui na Reta da Penha, também tem esse livro. Se o professor quiser comprar direto com você, escola... Pode comprar direto comigo. Eu tenho algumas promoções para professores, para grupos, né, que querem... Telefone, e-mail... Tem o meu telefone, 99970-6998. 27, né? 27, o código de área. E o Instagram, andrea.espindola.escritora, que tem todos os livros, todas as promoções, eu sempre coloco lá. Depois o Fabiano vai colocar aí embaixo. Okay. André, qual é o papel da escola no incentivo à leitura para que essa não se torne só uma obrigação, mas sim um hábito? A magia, ela faz parte do processo literário, da leitura e da escrita. Ela deixa de ser uma obrigação e passa a ser um prazer. A literatura, quando eu estudei sobre o Espírito Santo, no meu 4º ano, a gente estudava estatística, estudava gráficos, agricultura. Aí você olhava assim e falava: gente, por que eu quero saber isso? Eu lá no 4º ano eu tinha essa noção, por que eu quero saber isso? Então ficava uma obrigação. Pensando nisso, eu falo: não quero isso para os meus alunos, para as crianças. Eu quero que ele aprenda sobre agricultura, eu quero que ele aprenda sobre as estatísticas, mas de uma forma colorida, de uma forma prazerosa, de uma forma poética. Por que não? Até sobre isso eu queria conversar com você.
Além da diversão, quais são os benefícios que você poderia citar nos seus livros de colorir para crianças? Vários benefícios. Foi já comprovado que a pintura, ela ajuda na concentração, ajuda na coordenação motora. Todos os meus livros de colorir têm texto, então a criança está ali pintando, está lendo, pintando, está internalizando, pintando, de novo ela foi naquele texto, porque ela demorou aí uns dias para pintar, nesse momento ela está pintando, ela está lendo. Então é uma coisa que vai inserido de forma tranquila, leve para ela. E eu tenho um aluno numa escola pública que ele é hiperativo, um grau altíssimo. Esses dias eu fiz um desenho sobre o Vale do Canaã. Quando ele viu o desenho, ele parou e começou a pintar. Ou seja, a criança hiperativa, naquele momento ela ficou tranquila, ela ficou... Então é comprovado isso, que a pintura, o desenho traz essa tranquilidade para a criança. Isso é muito importante. Antes de continuar, você tem mais algumas coisas que você... Esse livro, Quem Você É, foi feito pela editora em São Paulo, de prosa em verso, um livro muito legal, que eu já estava pronto, eu já tinha feito as ilustrações, são bem interessantes as ilustrações, que é uma colagem. E aí ele fala de 3 amigos, uma andorinha, uma baleia e um macaco, que eles moram em locais diferentes, são diferentes, mas sempre quando um olha para o outro, ele diz assim: olá, eu sou Helena, uma jubarte, sou grande, bonita, uma obra de arte, amo nadar por vários oceanos, venho para o Brasil todos os anos, do mar eu vejo o Danilo, amo sua agilidade, o seu estilo, queria me pendurar nas árvores e correr, muito feliz ele deve ser. Sempre pensando que o outro é mais feliz do que eu. O outro sempre, a grama do outro, do vizinho, é sempre mais verde. E aí um dia eles resolveram trocar de lugar. Será que deu certo isso? Só vai lendo, saber se você ler. E pela editora Mexerica, que é uma editora aqui de Vitória, ligada ao Grupo Conectar, nós fizemos Não Fuja Coruja. Muito legal essa história. De uma coruja que ela era meio preguiçosa, queria dormir até tarde, a mãe ficava lá cobrando: bora meu filho para a escola. Ai, essa mãe é muito chata, quer saber? Vou embora. E aí resolveu procurar uma outra família. Achou uma família de cobras. Acho que não, muito perigoso. Achou uma família de gatos famintos. Não, esse aqui também não vai dar. E aí ele ficava pensando: ai, será que eu vou voltar para casa? Aquela mãe me cobrando. Não, vou tentar mais uma vez. E aí foi tentando várias famílias. E lá no final da história ele diz assim: dali para frente Hugo amadureceu, viu que sua mãe tinha a mesma razão, ouviu seus conselhos e muito aprendeu. Afinal, amor maior do que de mãe não existe não. Então o Hugo se arrependeu e viu que realmente os conselhos da mãe dele eram importantes para o futuro. Esse livro é muito legal. E o terceiro que eu quero apresentar hoje, o quarto no caso, e o 11º que eu fiz, vou colocar meus óculos porque a idade vai chegando, que se chama Minhas Descobertas. É a segunda aventura do Capixabinha, que ele estava na região metropolitana. Agora, quais foram as descobertas que ele encontrou, que ele fez na região das Montanhas Capixabas? Um livro que é uma obra de arte, professor Alexandre, feito o prefácio pelo professor Francisco Aurélio, que é doutor em literatura na UFES. Então ele apresenta os locais, o que o capixaba vai conhecer na região das montanhas. Então ele diz assim: minha aventura começa por Marechal Floriano, onde migrantes da Prússia com coragem foram chegando para iniciar a colonização, cultivar as matas da região e importante história iniciando. Ele vai falando quem foi Marechal Floriano, o que tem lá, como é que é o nome, a cidade é conhecida. E todas as ilustrações foram feitas por mim em pintura naif. Naif é uma palavra francesa que significa inocente, imaturo, puro, ingênuo. Ou seja, uma pintura de criança feita por adulto. Olha que legal. E aí, André, esses livros seus servem muito. Aqui o da coruja, acho que a gente tem que distribuir para os adolescentes hoje em dia. É tipo isso. Mas eles lendo quando criança, eles vão lembrar. Domingos José Martins, um capixaba revolucionário, foi herói nacional, sendo abatido pelo adversário.
O município leva seu nome valoroso a este imortal homem corajoso. Deixou exemplo humanitário. Eu estou falando de história, professor. Eu estou falando de estatística. Eu estou falando de agricultura. Mas eu estou falando de uma forma prazerosa, uma forma lúdica. Pedra Azul é seu maior cartão postal, pelo seu contorno e piscinas naturais. Suas igrejas são atrações riquíssimas, assim como os orquidários locais. É a cidade mais romântica do país, aos apaixonados no chamariz, histórias e valores culturais. Olha, André, a gente não pode ficar mais um ano sem se ver, não. Tem que ver mais vezes. Tem muita história. O tempo nas mídias são curtos e quando o papo é agradável e rico, ele passa tão rápido, né? Então eu gostaria que você desse um recado para quem está nos acompanhando nesse momento, desse a sua palavra final. Tem muita coisa para dizer, né, professor? Mas uma coisa que eu quero agradecer é o apoio dos professores. Eu tenho recebido inúmeras palavras de incentivo. Continua escrevendo. As nossas crianças precisam, nós precisamos. Eu, como professora, eu preciso. Então eu escrevo para mim, escrevo para o meu filho e escrevo para todo capixaba. Falei para você que o papo era imperdível e não vou ficar mais 1, 2 anos sem conversar. E a gente tem algumas promessas, algumas conversas que estamos planejando e, se Deus quiser, vão se concretizar. Mas o programa Educação, infelizmente, chega mais uma vez ao seu fim nessa semana e voltaremos com você em breve. Um forte abraço.